dia, boa tarde, boa noite. Fala, meu povo lindo. Estamos aqui em mais um podcast Café Com. Nesse estúdio, mentirinha! Nesse lugar maravilhoso, porque hoje, Grazi, nós resolvemos gravar o podcast aonde? Na Casa dos Pobres, São Vicente de Paulo, minha gente! Uhul! E estamos aqui de forma única no Encontro Mariá, gravando o nosso podcast. Aqui com essa mesa maravilhosa da nossa padaria. Master Pão. A padaria da Chácara do Paraíso. Se você não conhece, lá no ponto final do Chacina, procura a Elisa e o Fábio e corre atrás desses quitutes que são maravilhosos. Hoje nós vamos poder dividir com vocês, viu? Olha só que lucro. Vamos partilhar. Ó. E nós não vamos poder falar do Estúdio Realize, vocês fazem falta nos nossos corações. Isso, sentimos hoje isso na pele, tá? Gente, se você quer gravar seu podcast, sua formação, qualquer coisa, seu ensinamento, seu cursinho, seu coach, qualquer coisa, procure o Estúdio Realize. Último piso do Cadima Shopping. Vai lá falar com o Pati e com o Hugo. Grazi, agora é com você. Olá, gente. Olá, povo aqui reunido, mulherada. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje nesse Café com Larissa Garbiati. Seja super bem-vinda, minha querida. É uma alegria te ter aqui. Já falei isso tantas vezes hoje, gente. Acho que eu já até enjoei os ouvidos dela. Mas é uma alegria muito grande ter você aqui. É uma fusão, né? Esse podcast Café com, que seguimos tentando. Quem não segue ainda, segue aí, seguimos tentando. Porque, olha, posso dizer que muitas vezes a gente se levantou, nos seguimos tentando, tá? A gente pode confessar também que a gente pega o podcast dela, assiste, e uma vai para outra e fala assim, olha, acho que é para você. Aí a outra devolve e fala assim, não, é para você. Teve um que eu falei, aqui, dá uma olhadinha aqui. Mas é isso. Então, Larissa, muito obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado pela manhã. Para quem não sabe, estamos no encontro, então assim, de manhã tivemos um momento com a Larissa aqui. Foi bom, pessoal? Vocês gostaram, pessoal? Ah! E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre você. Quem é a Larissa? Gostou, né? Como a pessoa pede para se apresentar? Quem é a Larissa? Eu adoro as caras que ela faz, gente. Nossa, gente, é uma terapia? O que está acontecendo aqui? O que vocês armaram para mim? Primeiramente, uma alegria estar aqui com vocês. E eu acho que é muito bonito perceber, né, essa inspiração de Deus para nós enquanto igreja, da gente estar aí fazendo podcast mesmo, tá tomando o nosso espaço, o nosso lugar, né? Acho que Papa Francisco fez um grande apostolado dizendo sobre o quanto que a gente tinha que tomar o nosso lugar, né? Então a gente ter um conteúdo de qualidade para nós católicos, né, católicas, vem de Deus. Então parabéns pela iniciativa, parabéns pelo 1 ano. Vamos dar uma salva de palmas para esse 1 ano de podcast, né? Parabéns para vocês por serem obedientes, né, à inspiração de Deus e por perseverarem, né? Que às vezes a gente acha que é difícil começar, mas é mais difícil permanecer, muitas vezes. É verdade, né? esse E obrigada pelo convite. Eu amo essa cadeira, não sei de vocês, mas a minha ela tá tão confortável que ainda bem que a gente vai conversar, senão eu ia dormir. Eu tô me sentindo muito abraçada, o cafezinho também tá quentinho, tá ótimo, né? Agora respondendo essa pergunta filosófica, né? Quem é a Larissa? A gente tem muita dificuldade de responder quem a gente é sem falar o que a gente faz, né? Ai, puxado, né? Poxa. Ai, gente, a Larissa, ela é uma mulher de 35 anos, eu sou casada, eu tenho 2 filhos pequenos, de 3 e 4 anos, eu sou filha amada de Deus, eu sou um milagre, eu sou um resgate, eu sou uma insistência de um Deus que não desiste de mim, embora eu tenha desistido dele muitas vezes. Eu sou uma mulher feliz, alegre, por vezes triste porque me perco em meio aos meus seguimos tentando. Sim. Mas é um dia de tristeza para dias de muita gratidão, muitas vezes eu estava conversando com a minha amiga Mari, que também veio me acompanhar na missão aqui em Nova Friburgo. E às vezes quando a gente vai contando ali as bênçãos de Deus, que a gente percebe, né, o quanto que Deus é bom, né? Então eu sou uma tentante de buscar corresponder miseravelmente à vontade de Deus,
Tem um podcast, tem um apostolado com mulheres, que é o Madalenas, que é um grupo de mulheres que acontece na sala da minha casa uma vez por mês. E esse trabalho está se estendendo cada vez mais, então já virou conferência. Estamos indo para a segunda conferência que vai acontecer agora em 2025, né, dia 15 de novembro, né? Então não sei quando você está assistindo esse episódio, talvez já tenha acontecido a conferência, né? Mas nós aguardamos 600 mulheres lá. E é isso, então eu vou tentando e vou arrastando as mulheres para irem nessa mesma caminhada que eu. Perfeito. É isso. Meu Deus. Como você falou, a insistência de Deus. Meu Deus. Que profundo, né? A gente se reconhece assim, a gente reconhece que a gente é fruto da insistência de Deus também na nossa vida. Às vezes a gente não tem esse discernimento, essa noção. Eu acho que a gente, às vezes, só vê que nós somos as derrotas. A gente vê um placar, às vezes, muito negativo, né? Das vezes que falhamos, que desistimos, mas não das vezes que Deus insiste em nós. E você falar isso é um abrir de olhos para nós, porque nós somos a insistência de Deus. Se estamos aqui até agora, é porque Deus insistiu em nós. Muitas vezes quem fugimos fomos nós, né? E Ele permaneceu fiel ao nosso lado. Isso aí. E Larissa falou quem é a Larissa, mas como é que começa a história da Larissa? Você falou aqui um pouquinho de manhã, deu uma pincelada, mas como é que começa? Como Larissa surgiu, nasceu? Eu acho que a gente podia partir assim. Você falou disso, né? Como a Larissa surgiu, mas aí a gente vai para os pratos. Como é que surgiu a Larissa? Mãe, missionária, mulher, serva de Deus. Como é que é o pacote office completo, o leque aberto? Gostou, Amém, né? pacote office completo. Tá, qual que é a ordem, mãe? Já me perdi. Mentira. Primeiro pessoa, né? Mulher. Mulher. Pessoa. Depois mãe, serva, missionária. Aí você vai pela ordem que você achar melhor. E que você lembrar também, que eu sei que eu fui muito... Tá. Cara, eu acho que algumas vezes eu já dei algumas entrevistas, podcast e tudo mais, eu começo contando a minha história do começo, mas eu acho que eu vou fazer diferente hoje, porque eu acho que quando vocês falam onde surge a Larissa mulher, eu acho que é muito mais do que às vezes a gente contar a nossa história lá desde o ventre da minha mãe, etc., que é uma boa história, gente. Eu sempre falo que a minha vida é uma novelinha mexicana, sabe? Não sei se vocês assistiram, né? Quem tá vendo o podcast também, a Thalia, né? Maria do Bairro, Maria do Bairro. Nossa, gente, na minha casa não pegava Globo, então eu só vi novela mexicana. Eu não sei se eu fiquei mais dramática de tanta Thalia que eu vi, sabe? Mas eu nasci no interior de São Paulo, mas eu sempre morei na praia. Então, como tinha mar e mar, eu falava que eu sou quem? A Larimar, né? Mas assim, por que eu acho que isso é interessante, né? Eu acho que tem muitas coisas que a gente parte dessa história que é parte do que nos compõe, a história mesmo, familiar, meu pai, minha mãe. Mas eu acho que é até interessante quando a gente traz uma perspectiva também de quem é a mulher que vos fala hoje, né? Então, acho que para além desse início, né, meu pai e minha mãe, quem eram, eu acho que é interessante talvez conseguir fazer um apanhado do que vai para além disso, né? Então, acho que assim, muito de quem eu sou hoje, para além dessa história inicial, é muito de muitas histórias que eu vivi, né? Então, eu venho de uma família em que eu sou filha adotiva, em que os meus pais biológicos, eles eram namorados, eu já era a terceira filha da minha mãe biológica, e logo que ela descobriu que estava grávida, meu pai, que era namorado dela, abandonou ela, e ela tentou me abortar, tomou um chá abortivo, né? E enfim, toda uma história que já parte aí desse cenário de uma gravidez não desejada e de uma tentativa de aborto, né? Depois ali, quando ela estava já no 5º mês de gestação, uma pessoa maravilhosa, né? Teve uma briga com a vizinha. Delícia. Levou um soco na barriga e era o 5º mês ainda da gestação, perdeu todo o líquido amniótico e aí foi parar no hospital e o médico falou assim, olha, essa criança não vai nascer, né? Porque... enfim, 5º mês de gestação ainda não vai nascer, e se nascer pode ter algum problema, você pode morrer.
e tudo mais. E ela, como já tinha feito uma tentativa de aborto, naquele momento ela pega e fala assim: olha, Deus, eu já tentei matar essa criança uma vez e ela sobreviveu. E assim, eu estou falando de uma mulher do interior de São Paulo, analfabeta, né, que também tem uma história pesadíssima, que também era filha adotiva, né, e enfim, que teve, né, no caso dos meus avós, o meu avô matou a mãe dela e depois se matou na frente dela, quando ela tinha 3 anos de idade. Nossa, então essa é minha mãe biológica. Né? Então uma mulher extremamente sofrida. Então assim, quando ela tem esse momento de oração depois de vir ao médico com uma indicação de aborto, foi quando ela resolve me consagrar a Nossa Senhora, né? Então ela fala: eu já tentei, né, matar essa criança uma vez e ela não morreu, quem sabe, né, ela não tem uma missão. Então ela me consagrou a Nossa Senhora Aparecida e aqui estamos, né? E é temazinho complexo, né? Vamos apanhar hoje? Todo podcast a gente fala que a gente vai apanhar um pouquinho, cada uma por sua história, cada uma por sua limitação. Mas a gente ouvindo o que ela falou, só uma coisa soava no meu coração, Larissa, que mesmo depois do erro, o divino veio sobre ela, o Espírito soou no ouvido dela para ela fazer o certo. Então, independente do caminho que a gente está, Deus sempre vai estar correndo atrás da gente e falando: olha, ainda dá tempo de fazer o certo. A gente ainda pode ir trilhar outra história. Porque hoje você poderia não estar aqui. E cumprir a vontade de Deus é isso, gente. Cumprir a vontade de Deus é ter aquela inspiração que vem e fazer. Quando ela te consagra a Nossa Senhora, ela só entrega a sua vida às mãos da mãe. Sim, eu acho que isso vem de encontro com a palavrinha que te chamou a atenção do começo, né, que saiu de forma espontânea. É esse Deus que insiste em nós, né? Então é Ele sempre nos dando a oportunidade de fazer a vontade dEle. E a vontade dEle, mais do que uma vontade específica do vá para A ou para B, é de que nós façamos o bem. O correto é fazer o bem. Sim, sim. Né? Então acho que é bonito isso, né, de que Deus insistiu na minha mãe biológica, insistiu em mim, na minha existência. E aí, assim, acho que depois disso, né, a minha trajetória, ela é marcada por isso, né? Ela é marcada por muitos momentos em que, como canta Flávio Vitor, em que eu achei que eu iria morrer, mas que eu sobrevivi, literalmente, né? Do ventre a eu ter me tornado uma criança, uma adolescente, até uma mulher adulta que carregou consigo esse complexo de rejeição e que levou isso para os seus relacionamentos e que foi uma adolescente problemática, que teve tentativas de suicídio, né, e que mesmo depois de ter encontrado com Deus ainda viveu inúmeros dilemas, né, mas de que Deus continuou insistindo em mim. Depois, ainda que eu já estivesse no caminho da igreja, né, quantas situações também me atravessaram, e aí não só sobre a rejeição, mas de relacionamentos que eu tive que foram abusivos, e aí eu tenho um término trágico, né? De novo, estou resumindo, senão um podcast vai ser café da manhã, tarde, noite, janta, e todo mundo tem casa, né, para ir, mas assim, é uma história marcada por eu achei que iria morrer, e quando não é esse morrer físico, né, desde o aborto a uma tentativa de suicídio, né, um pensamento suicida, é marcado por momentos em que eu achei que o meu ministério iria acabar e eu sobrevivi, né, em momentos em que eu achei que o meu casamento iria acabar e eu sobrevivi, né, em momentos que eu achava que eu nunca mais ia pregar, e aí eu estou aqui. Então é marcado por inúmeros momentos em que eu falo: nossa, acabou para mim, e Deus insiste em mim. Aquela hora que a gente acha que deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, e Deus está lá resetando tudo e fazendo tudo acontecer de novo. Sim. Tem uma coisa que me marca muito. Eu me lembro que uma vez eu ouvi, há muitos anos atrás, uma pregação do Juninho Cassimiro, sabe? Sim, cantor católico maravilhoso, amigo da nossa família. E ele pregava falando sobre as bodas de Caná. E eu nunca mais esqueci aquilo. De que o milagre ele só pôde acontecer quando o vinho acabou, né?
Então, que muitas vezes são nas situações da nossa vida em que o vinho acaba, ou seja, que você acha que é o fim, é que o milagre pode acontecer. Então, quando a gente acha que acabou, que é o fim, é o milagre, né? E a cruz é isso, né? É o fim, que é o começo. E é quando a gente tem certeza que não, é o que você falava no começo, né? Que não depende de nós, a força não é nossa. A força não é nossa, porque se acaba é porque a gente não tem mais força para continuar. Sim. Então tudo é providência divina. Então é Ele quem age, é Ele quem faz, não somos nós, míseras pecadoras. E o vinho novo, ele vem daquela água suja, da água que estava todo Sim. mundo lavando a mão, e vem o melhor vinho, né? Sim. Eu acho que às vezes, talvez assim, se a gente olhar para a sua trajetória, eu acho que tem vários momentos muito marcantes, muito bons. Tem uns momentos mais difíceis, mas tem momentos muito bonitos. Mas eu acho que você está vivendo num momento assim, Renovado, é essa a palavra. renovado. Um momento assim renovado, assim, a gente vê assim um desabrochar da flor, sabe? A gente vê isso em você. Eu gosto muito das tiras que a Larissa faz e joga no Instagram, porque é assim que ela convida para assistirem o podcast. Aí, assim, eu e Grazi, a gente já tem uma lista profunda, já tem muito salvado. E, assim, a gente às vezes acha que pequenas coisas acontecem à toa, né? E esses dias a Larissa postou sobre abuso emocional dentro da igreja, postou sobre Santa Teresinha, postou sobre o sangramento do nariz. E são coisas, essa eu tenho que falar, né? Porque assim, são coisas que para a gente fala assim, poxa, ela postou. Gente, teve um podcast sobre pequenas coisas que no final a gente ganha voz. E quem aqui se sente às vezes sem voz? Por favor, respondam. Não respondam, mas pode falar. Vocês mesmo. E ninguém sente sem voz, não. Ou está todo mundo sem voz? Já está. Então, às vezes a gente se sente sem voz. E assim, quando eu digo que a Larissa está numa fase renovada, é porque ela tem dado voz aos gritos que a Arielle tem. De, às vezes, não ter como expressar pequenos sentimentos que seriam uma louca falando. Desculpa, eu não estou te chamando de louca, me perdoe. De forma alguma. Tá tudo bem. Mas assim, você sentir que tem mais mulheres sentindo aquelas coisas e que você ganha visibilidade com as coisas que precisam ser ditas. É que dizem? Esqueci. Está escancarado, não precisa falar. Gente, até o que está na cara precisa ser dito. Eu acho que a gente precisa ganhar voz e dar voz, como a Larissa disse no começo, às coisas de Deus e às coisas importantes para Deus, para a gente se lapidar. Aí agora a gente vai para isso. E quem é a Larissa ministra? Ministra não, missionária. Quem é a Larissa missionária? Tá, Ai, gente, eu desde os 15 anos eu me converti ali em outubro de 2006. Eu tinha 15 anos. Em janeiro eu já estava coordenando o meu grupo de jovens, né? E aí eu sempre falei, aí agora acho que eu prego, né? E aí eu comecei a pregar, e aí não parei mais, né? Sempre tive esse desejo de pregar, fazer e acontecer para Jesus. Sempre fui muito envolvida ali do meu grupo de jovens, a pregação, isso foi crescendo, minha liderança foi crescendo. Eu sempre tive vontade de ser missionária em tempo integral. Então, eu fui consagrada de vida de uma nova comunidade, que eu sei que vocês conhecem, já veio aqui muitas vezes, inclusive, que é a Colo de Deus. Uhum. Né? Fui consagrada por 4 anos da Colo de Deus. Me desliguei da comunidade já fazem 7 anos. Sim, e vai fazer 7 anos em janeiro. Meu Deus. E acho que essa Larissa missionária é essa Larissa que teve um encontro com Deus aos 15 anos. Né? Encontrei ali amor, sentido. Né? Então, daquela adolescente que não via sentido para a vida e queria morrer, num sábado à noite de um retiro eu encontrei o sentido para a minha vida, numa adoração, e aí depois eu comecei a pregar desse amor e não parei mais, né? E aí eu acho que de tempos em tempos a gente vai entendendo como que de forma prática essa missionariedade ela se faz, né? Então, hoje eu sou mãe de 2 crianças pequenas,
Aí eu tenho o meu apostolado mais definido ali com o podcast, que são episódios semanais, né? Uma vez no mês eu paro, eu gravo 4 episódios de uma vez. Por favor, continue seguindo, tentando, a gente agradece. Né? Então tem o podcast, daí eu solto esses cortes lá no Instagram. Fora isso, eu viajo, como estou aqui, para fazer algumas palestras. Eu tenho meu ministério que acontece uma vez por semana, né? Uma vez por mês na sala da minha casa, né? Um grupo de mulheres de oração e partilha. Tem a conferência. Estou escrevendo meu primeiro livro. Imaginava. Estou escrevendo o meu primeiro livro que lança coisa em boa. breve, né? No dia que ela me posta nos stories dela, 3 horas aqui digitando, eu falei assim, não vai sair um livro pra gente. Então tem essa dimensão da missão, que eu acho que nesse momento da minha vida tem ficado cada vez mais claro que é um apostolado de mulheres, para mulheres, bem nisso que vocês falam e que eu acho que é o motivo do nosso encontro, da nossa amizade, da minha vinda, que é mostrar essa vida real, é mostrar que a santidade é possível para nós, que a gente não precisa prescindir da nossa humanidade, que no fim está todo mundo tentando, né? Então eu acho que a minha missão hoje é essa, né? Através da comunicação, seja de palestra, livro, podcast, é comunicar a santidade como um caminho possível para nós mulheres. E aí esse é o apostolado. Mas esse apostolado eu gravo um episódio por mês, eu viajo uma vez por mês, mas eu tenho uma frase que eu falei uma vez no Santo Flow, que é um podcast católico também, que eu falei e me marcou, que eu sem querer falei, mas missão mesmo é lá em casa. Eu assisti esse podcast e foi lá dentro. Porque eu lembro que o Guto, né, que é o apresentador do podcast, falou, como que é para você ter que deixar os seus filhos, ir para a missão, não sei o que lá. Eu falei, é ótimo. É verdade. Esse bilhete. Falei, imagina, olha aqui, eu conversando, ninguém me interrompeu, ninguém me pediu para limpar um cocô, ninguém pediu para eu pegar um brinquedo. Eu estou conseguindo, começar e completar uma frase sem ter que falar. O que eu estava fazendo mesmo? O que eu estava falando mesmo? Amiga, sai daí, é uma paz. Olha a gente aqui entre amigas sem um grito, um choro, né, um ranger de dentes. Né? Então eu dizia muito de que a missão muitas vezes é um descanso. Saí cedo, nossa, viajei, peguei o carro, ia 3 horas até o Rio, o aeroporto. Gente, vim conversando com a minha amiga Mariana, coisa que a gente faz a cada 3 meses, né, amiga? Uma vez por ano a gente marca um café, né? Então eu tive a oportunidade de conversar com a minha amiga, ficar no hotel, de frente para a serra. Como eu tô sofrendo tomando um café, né? Como a missão é árdua. Não, gente, missão mesmo é lá em casa, entendeu? É isso. Então, eu acho que hoje eu tenho muito claro, e é algo que eu demorei a entender, que tem a Larissa missionária, que faz o que faço. Prego, podcast, lá. Mas isso, gente, é quase um hobby de Jesus. Que é bom demais falar de Deus. Eu gosto de falar, gosto de pregar. É um prazer ouvir vocês falar lá. Mas eu entendo que eu, enquanto mulher, a minha verdadeira missão e a minha vocação é ser esposa e mãe. Aí é que o bicho pega. Aí que a mãe chora e o filho não vê. Ou a mãe chora e o filho vê, e chora o filho junto. Eu acho que chora a mãe e chora o filho. E chora todo mundo, vê, pronto. acho que chora a mãe, Lágrima, todo café mundo. com lágrimas. Tem lágrimas para todos os lados, né? E a gente tem uma amiga que foi uma vez no podcast, não sei se ela está aqui, está lá atrás, não sei, não está, está lá na intercessão, que ela falou, né, dos milagres do ordinário. Sim. E quando a gente fala do milagre do ordinário, é o dia a dia dentro de casa. Porque a gente não pode ser melhor aqui fora e lá dentro não ser bom. A gente não pode ser dócil, amável e qualquer coisa boa aqui e lá ser aquele vulcão em erupção querendo morder com um chihuahua no corpo espirituado. Não, a gente tem que ser reflexo. Lá ser continuidade. Lá acho que ser primeiro e aqui ser continuidade, né? E quando você fala que a sua missão é em casa,
temos filhos. Entendemos perfeitamente. A minha filha uma vez botou no banco da igreja um balãozinho. Eu estava recém-operada. E ela falou assim, vou levar um balãozinho para a igreja. Balãozinho desse, gente. Ela botou no banco da igreja, eu fui comungar. Na hora que eu voltei, a igreja em silêncio. Eu sentei no balão. Eu estourei o balão. Eu matei 5 velhinhos. 3 estão me xingando até hoje. Aí, para ajudar, a Marina começou assim: mamãe, você estourou o meu balão. A veia daqui saindo, o coração com taquicardia, roxa de um pimentão para não matar a criança. Vamos lá fora. Eu não quero mais você furou o meu balão. Eu falei assim, Jesus, eu acabei de te comungar. Será que se eu der um cacete nela vai ser pecado? E eu falei assim, não, Jesus. Não, Jesus. Recupera, respira. Filhinha, depois a mamãe compra o balão. Eu queria. Querido, aí vai pro pai, né? Resolve isso, que para mim não dá mais não. Aí o pai pega no colo, se vira e faz o que tem que fazer. Só que é isso. E estar no templo com eles, porque não é tão fácil. Você pegar, é muito fácil a gente carregar filho grande. Agora, levar filho pequeno no templo, na casa, na igreja, gente, é um auê. E assim, é importante essa missão. Falar para quem entende e para quem está aprendendo a entender também, né, Larissa? Sim. Eu vou te falar mais uma coisa, assim, né? Que você fala isso, a missão tem que ser um reflexo do que eu vivo lá em casa. Flávio Vitor também, meu digníssimo esposo, muitas vezes as pessoas escutam ele cantando e é umas poesias que você fala, nossa, São João da Cruz agora falou, nossa, não escrevi nada, muito. Eram rabiscos. Flávio Vitor, que é o santo da 7ª morada, né? As meninas estavam tocando, dedilharam até agora há pouco, né? Jesus, meu esposo, né? Que é uma composição dele, inclusive lá de 2019 e tal. E aí as pessoas falam, nossa, esse menino, ele não anda, né? Ele levita e tal, flutua, que santidade. E eu lembro que em algum momento alguém falou isso para o Flávio, de que ele compunha aquilo que ele desejava se tornar, né? E não necessariamente aquilo que ele era. O que eu acho que acontece às vezes na nossa igreja, né? A gente tem essa confusão mesmo que eu só vou poder pregar aquilo que eu vivo. Mais ou menos, depende também, né? Se você se propõe a ser esse grande santarrão que fica só soltando regra para os outros, né? É verdade. É diferente, mas eu acho que assim, principalmente quando a gente tem um apostolado, e eu falo nós temos, com essa proposta de dizer assim, olha, eu não estou aqui para dizer que eu sou santa, perfeita, os meus filhos são lindos, maravilhosos, eles rezam em latim, inglês, espanhol e chinês, e eles são perfeitos, eles não gritam na missa, não sei o que lá, eu não tenho esses filhos para oferecer para vocês, inclusive meu filho mais velho mal fala português, faz fono, né? Então o latim não chegou para ele. Então eu acho também que eu não tenho esse compromisso, não estou prometendo isso para ninguém, de ser essa perfeição. Agora eu tenho um compromisso que não é com vocês, é com Deus, de ser, de seguir tentando. Isso aí. Então vocês vão me encontrar tentando ser boa mãe. Eu consigo às vezes eu não consigo, aí eu confesso e eu sigo tentando de novo. Sim. Então eu não tenho esse intuito de dizer que eu não vou ser a mãe que vai se irritar, Mas, que eu graças não a vou Deus. ser a mãe que não vai gritar. Não que eu não queira ser, que eu não estou dizendo que a gente tem que ser medíocre. Sim. E dizer, eu sou assim, e eu não consigo mudar, Deus tem misericórdia de mim, você não se esforça para mudar. Não. Mas eu estou dizendo que você que se atreve, aqui para pessoas que estão ouvindo, vendo o podcast ou que estão aqui, a exercer uma vida ministerial, você não precisa estar em odores de santidade, levitando para você ter o que falar. Porque você não vai pregar sobre a sua vida, você vai pregar sobre Deus. Sempre E sobre você Ele. vai pregar com a sua vida, inclusive dizendo que se é por você, seus filhos nem estavam aqui, o conselho tutelar já tinha mandado embora. Entendeu? Estava no hospital internado, porque merecia um cacete, mas não dei porque quem me segurou foi Deus, com esse seu amor de pai. Obrigada, diácono. Então é assim, eu
por mim eu tinha matado. Não matei por quê? Porque Jesus morreu para meus pecados, entendeu? Então é a graça dele em mim. A gente não ter medo nem vergonha de dizer o quanto a gente é humana. E não esperar que eu seja uma mãe incrível para fazer um curso e vender na internet. É eu olhar e falar assim, eu sou uma pessoa que eu estou tentando. Quem quer vir comigo tentar? Me lembro que há muito tempo atrás eu rezava pelo meu apostolado e tudo mais, muito tempo atrás mesmo, não era nem casada. E eu tinha uma visualização que era eu numa estrada e eu estava correndo nessa estrada. Então imagina mesmo uma maratona acontecendo e tivesse um monte de gente, né, às margens, né? Sim. Imagina mesmo uma corrida e tem um monte de gente assistindo. Então nessa que eu estou andando, que eu estou indo à frente, eu estou convidando outras pessoas a virem para esse mesmo caminho que eu. Eu não estou lá na frente, no pódio e na chegada falando, gente, cheguei, quem quer Poderosa. comigo? Eu não. Talvez outras pessoas tenham isso para oferecer. Mas de modo geral, independente se tem uma pessoa que esteja mais lá na frente, sim, que seja mais santa e mais virtuosa, eu acredito que tenha, e a glória a Deus por isso, essas pessoas nos inspiram, sejam os santos da igreja, ou enfim, mulheres que sejam realmente mais virtuosas e tenham um curso para vender para a gente mesmo, sabe? Como criar o filho, aquela beleza. Mas, ao mesmo tempo, que a gente mais precisa é, às vezes, alguém que a gente tenha para quem olhar e falar, olha, ela erra, eu também erro. Ou, às vezes, ela acerta, eu também posso acertar. Então, eu sinto que o meu apostolado, ele é muito baseado nisso. Sim. Em virar para as pessoas e falar assim, olha, a gente vai tentar aqui, a gente vai conseguir com a graça de Deus. A gente depende de Deus, a gente precisa de Deus. Então, é muito mais sobre testemunhar o trajeto, a caminhada, aí de novo, o meu seguimos tentando, do que me colocar num lugar de eu cheguei, eu consegui, né? Acho que para mim é muito o ser de meus imitadores que Paulo falava, mas que não é no lugar de cheguei, venha comigo, mas é estou indo, vamos. Por isso que é plural, né? Seguimos tentando, não é siga você tentando, que eu consegui. Né? Eu infelizmente não estou tendo isso para oferecer, até peço perdão, viu? É o que tem para hoje. Poxa, que pena, hein? Gente, acabou. É o que tenho para dar. Acabou aqui, brincadeirinha. Mas é sensacional essa questão do seguimos. Porque a gente precisa continuar realmente, não é uma... continua, está o tempo todo em movimento, a gente está seguindo, a gente está indo. Né? E eu lembro de uma vez que meu esposo me encaminhou, meu esposo me manda muita coisa, gente, no Instagram. Ele entra no banheiro e tem o tempo dele, momento dele ali para ver tudo o que ele quer. Eu entro no banheiro, vem uma procissão atrás de mim, né? Então não dá. Aí, numa vez, ele me mandou uma publicação do seu esposo, do Flávio Vitor. E aí, ele falava de um momento, você deve lembrar disso, que vocês foram à missa. Foi um stories dele, assim, muito marcante. Ele falando da ida de vocês à missa com as crianças. De como foi... tenebroso. Sim. Batalha. Sim. Batalha. E aí, meu esposo me mandou na hora, né? 3 filhos, passa a mesma coisa. Mas, assim, cada vez que ele gravou em várias partes, cada vez que eu via uma parte, eu falava, gente, a gente precisa de mais pessoas assim na igreja. Porque, às vezes, as pessoas colocam as coisas numa régua que nem elas atingem de verdade. Né? E a gente fica ali olhando e falando, nossa... eu não consigo isso aqui, não dá para mim. Às vezes a gente se inspira tanto no outro e a gente almeja ser daquele jeito, mas a gente esquece que a gente é humano, que a gente está aqui numa caminhada, a gente está realmente tentando de todo o coração acertar, mas nem sempre o tentar acertar é acertar do jeito que o outro te diz que é o correto acertar. Mas será que é correto? Não. Eu estou dizendo que o outro te disse que é correto. Mas aí vem aquela... coisa, né? A gente sempre se diminui ou se estica demais para caber na fita métrica do outro. E a gente conhece a realidade das 4 paredes, cada um da sua casa e da sua vida. E quando ele fez esse post, ele também mandou para mim. Ele mandou, tá vendo? Ele mandou para todo mundo. Até para o profeta Cabecinha. Você deve ter estranhado, né? Gente, aqui é uma coisa que a gente tem que relatar. Profeta Cabecinha é meu digníssimo esposo. E ele ganhou esse apelido depois que ele raspou a cabeça, porque ele cismou que era careca. Só que o Diego tem quase 2 metros. E ficou um homem grandão com uma cabecinha pequenininha. Aí ele chegou, a gente foi para algum lugar, eu falei assim, chegou o profeta Cabecinha. Ela, Grazi, salvou o número do Diego, como escrito Diego,
profeta Cabecinha. Ele me encaminhou para Larissa. Entendeu? Eu falei, se ela viu isso daqui, ela deve pensar, gente, por que profeta Cabecinha? E assim, como é que a gente explica que a gente se trata assim? Então, o marido dela tem um apelido, o meu tem um apelido, e da Isabela a gente está arrumando um apelido terá. também que terá, entendeu? Mas assim, quando a gente fala da realidade, a gente quer uma igreja que às vezes seja impecável, que seja purpurinada, que seja muito bela. E a gente não enxerga que para às vezes estarmos todos ou estarmos pedaços, porque tem vez que eu vou na missa num horário e meu marido vai em outro, porque aquele dia eu preciso beber. Ou tem dia que ele vai num horário sem ninguém e eu vou em outro com todos, porque ele precisa beber. E assim, a gente se prende. Tem que estar todo mundo junto? É bom que esteja todo mundo indo. Mas existem momentos que a gente tem que enxergar as nossas necessidades e também levar Deus de alguma forma para eles. Ser real, né? Isso é uma coisa que você traz muito no seu apostolado, esse ser real nos dias de hoje. Sim. E uma coisa que eu acho que é muito interessante falar é sobre essa relação da comparação, né, que a gente tem. E que eu acho que a gente traz isso de dentro da gente, mas que piora muito com as redes sociais, né? Eu lembro de uma vez ouvir uma influenciadora cristã, em que ela falava que antigamente a gente mora aqui nessa cidade e aí tá todo mundo vivendo a sua vida. E aí uma vez por semana a gente ia lá e a gente se encontrava na missa ou na feira, enfim, em algum lugar. E aí tinham as outras pessoas, e aí a gente via a roupa que usava, o comportamento dos filhos. E aí a gente tinha essa comparação, mas de modo geral a gente estava lá vivendo a nossa própria vida e ocupada com a própria vida. Então você não ia saber como que era a casa do outro, a roupa do outro, a vida do outro. E hoje em dia, querendo ou não, com as redes sociais, a gente tem acesso a tudo da vida de todo mundo. Então, a capacidade de comparação que a gente tem é muito maior, e maior assim, em número, desde a vida financeira ao casamento, à educação dos filhos, e tem acesso a uma parte. Né? E eu não estou falando que a pessoa está mentindo ou não, mas enfim, ninguém está ali filmando as suas 24 horas, ninguém está ali filmando tudo, e é óbvio que por mais que você queira ser vulnerável, por mais que vocês olhem para mim e digam, Larissa, você mas eu não mostro tudo, não vou mostrar mesmo, entendeu? Porque não é para isso, né? Você está ali, até inspira, eu sou um pouco vulnerável, mas é a minha vida, eu não tenho que fazer isso. Mas assim, por que eu acho que isso é importante da gente entender? Porque o nosso tempo em Cronos, né, as nossas 24 horas, ele é muito finito. E a gente não vai conseguir em tempo, se a gente está colocando tanta atenção na vida do outro, aí seja na comparação no dia a dia, ou principalmente falando da internet, se a gente está gastando muito tempo olhando a vida do outro, vai faltar tempo para cuidar da nossa própria vida. Porque a gente está sempre falando que não dá tempo, que não dá conta. Então, assim, se já é difícil dar tempo quando a gente está se atendo aos cuidados com a nossa própria vida, imagina assim, cada intervalo que a gente tiver de banheiro, de dia a dia, de enquanto chega em casa, num dia cansativo, a gente está ali rolando, sempre vendo a vida dos outros. Aí isso aumenta o nosso grau de insatisfação, porque nunca está bom, e aumenta essa régua de comparação, igual você falou da fita métrica, que é totalmente desigual. A vida do outro é a vida do outro. E enfim, assim, só essa frase já tinha que ser sucinta. Cada um tem o seu jeito. Tem amigas, por exemplo, que eu vejo que elas são extremamente mais pacientes com os filhos do que eu. Só que assim, eu tenho para mim que as mães melancólicas, elas morrem por dentro, mas grita menos. Entendeu? Eu sou uma mãe sanguínea com ascendente em colérica. Entendeu? Colérico, café preto, com fleumático, café com leite. Ai, que legal! Né? Então, assim, caramba, talvez para ela seja muito mais fácil ela ser essa mãe que é mais paciente e grita menos. Mas, ao mesmo tempo, não é sobre quem é melhor ou pior, tá? É só para a gente entender sobre como que a gente é diferente. Só que, muito provavelmente, eu sou uma mãe muito mais prática do que ela.
entendeu? Então ela chora porque não faz, eu choro porque grito. Então no fim das contas todo mundo chora. Vocês estão me entendendo? E aí a gente vê muitas realidades, por exemplo, de famílias numerosas e tudo mais. Pô, cara, Deus abençoe, não vai estar dando para mim, gente. Hoje não. Entendeu? Amém. Eu tenho vontade, por exemplo, de ter mais filhos. Estava até falando com a Mari, amiga, vamos engravidar junto ano que vem? Eu falando para ela, né? Ela tem uma menininha maravilhosa que inclusive se chama Madalena, né? e aí eu penso do desejo de realmente ter mais. Vocês olham para mim e falam, gente, dou conta não, sabe? O quanto isso é uma resposta nossa de ter ou não ter mais filhos, porque ele de alguma forma porque de alguma forma eu estou dando conta ou não, a gente entender se isso é um egoísmo ou não da nossa parte, é uma resposta que a gente tem que dar diante de Deus. Mas uma coisa para finalizar esse pensamento que eu acho que a gente tinha que ter claro é não se comparar. E é muito difícil a gente não fazer isso, né? Muita gente tem realidades completamente diferentes, de novo, de personalidade, de vida financeira, de capacidade emocional, psicológica, espiritual, para o seu maternar. Isso é muito individual, muito, muito, muito. E até, por exemplo, isso do exemplo dos filhos que têm um comportamento excelente na missa. Cara, eu admiro, sabe? Mas, ao mesmo tempo, gente, aí sou eu, tá? Pode parecer que eu estou julgando as pessoas e tal, mas não me soa bem. Por quê? Eu acho muito difícil você virar para uma criança de 3, 4 anos de idade e falar para ela ficar quieta. Dá para fazer? Dá. Mas eu, Larissa, temo. Aí, de novo, não tem como dizer que eu não estou julgando, que eu estou julgando. Mas, enfim, vou terminar o meu pensamento. Eu temo que esse comportamento não ressoe de forma positiva no futuro das crianças. Porque não é natural que uma criança fique quieta. Aí, de um lado, às vezes eu sinto que a ideia do filho ficar quieto na igreja, ele corresponde muito mais ao ego dos pais do que a algo que vai reverberar de forma positiva no futuro. Exatamente. Porque eu tenho medo de que as crianças nutram dentro dela de que eu estou indo lá para aquele lugar chato, que eu não posso brincar, eu não posso falar, eu não posso correr, eu não posso fazer nada. Então, eu acho que o quê? Eu também não sou a favor de deixar a criança correr igual uma maluca, atrapalhar, rolar embaixo do altar e é uma criança. Não, às vezes você vai estar atrapalhando a missa, tal. Mas eu acho que com o discernimento, deixar a criança ser criança, aprender a entreter a criança, deixar ficar correndo de um lado para o outro mesmo, não vai conseguir prestar atenção em nada mesmo. E é isso. Hoje os meus filhos têm 3, 4 anos, já são muito melhores. Você aprende a levar uns brinquedinhos ali. Gente, às vezes eu coloco o cotonete dentro do negócio. Você pega os brinquedinhos. Hoje em dia eu compro o brinquedo e deixo os brinquedos mais legais só para missa, para eles se entreterem. Entendeu? Goodies. Pintar um desenho. Então, assim, você vai aprendendo essas ferramentas. Eu sei que tem um lado nosso e que é importante, que a gente ensine os nossos filhos a amarem o sagrado. Então, de que aos poucos os brinquedos vão diminuindo e a catequese vai chegando. Isso aqui, você vai exigir isso do teu filho de 1 ano? Não. De 2 anos? De 3 anos? Será que você deixar ele ser criança um pouquinho e aí você começar a levar ele na hora da Eucaristia e falar, ali é Jesus. Agora é hora de ajoelhar. Acabou a missa, eu faço isso com os meus filhos todo domingo. Acabou a missa, a gente vai lá no Santíssimo e eu falo, tá vendo aqui? Aqui é a casinha de Jesus. Mas Jesus não está lá na cruz? Né? Ali é como se fosse uma foto de Jesus, mas Jesus de verdade mora aqui. Domingo após domingo. Passa raiva? Passa raiva. Quase pega a graça e perde a graça? Sim. Bagunça, grita, pede para ficar quieto, choro, Mas de domingo após domingo eu estou plantando aquilo. E eles vão crescendo. E aí, na minha visão, eu prefiro que eles achem que a casa de Deus é um bom lugar onde eles podem ser eles. Até porque você adentra num lugar de... Crescemos ouvindo muito um Deus que castiga, né? Um Deus que ele é muito bravo com tudo. Você não pode fazer isso que Deus castiga. Você não pode fazer aquilo porque é isso. E assim, aquele olhar muito carrancudo de um Jesus que nos ama, de um Deus que é amor.
E a igreja, para muitos, se torna esse lugar. Onde eu vou para a missa porque a minha mãe me obriga. Sim. E aí, quando você chega na idade adulta, em que você tem que escolher, você não quer ir para um lugar que você não gosta. Sim. Ou então eu vou para a missa para minha mãe me deixar ir para balada no outro dia. Quantas vezes eu já não ouvi isso de adolescente? É melhor que vá, porque aí um dia Deus toca, mas assim, ama a casa de Deus? Não. Ama as coisas de Deus? Não, porque não é bom lugar. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que ser mais intencional naquilo que a gente faz na evangelização dos nossos filhos. Sim. Então, de novo, com o discernimento, pensando nas outras pessoas que estão ao redor, né? Porque às vezes eu acho assim, ao mesmo tempo ninguém é obrigado a aguentar o grito do seu filho, mas ao mesmo tempo somos igreja, somos comunidade. Crianças são barulhentas. Se estiver fazendo silêncio, ou está doente, ou está aprontando. É verdade. Né? Eu tenho um relato das vezes que eu levei meus filhos para a igreja. Eu gosto muito dos meus relatos, porque eu só passo vergonha e humilhação. Tá? Eu sou aquela que eu tenho o meu rosto em algumas paróquias como assim, vergonha. Fui à paróquia de Nossa Senhora das Graças em Olaria com o Bernardo pequenininho. Bernardo hoje tem 13 anos, mas naquela época ele era pequenininho mesmo, tinha 3, 2 anos, estava aprendendo o corpo humano. E lá tem uma imagem grandona de Nossa Senhora das Graças. Bernardo pequenininho, mamãe, Nossa Senhora tem olhos igual aos seus. Meu filho, tem sim. Mamãe, Nossa Senhora tem nariz igual ao seu. Meu filho, tem sim. Mamãe, Nossa Senhora tem boca igual à sua. Meu filho. Mamãe, ela tem orelhas igual ao seu. Meu filho, tá bom. Mamãe, ela tem pés. Mamãe, ela tem perereca também. Objeção. Estava no amém da igreja. Que o padre, sabe aquela hora que o padre assim, vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe? Silêncio. Bernardo berrava. Aí eu, moleque, a gente vai pegar a bênção lá da praça, vamos embora, grudei nele. Mas aquilo marcou ele. E assim, são formas de levar e mostrar que ali também é a casa dele. Hoje é coroinha, está caminhando para a crisma, e foi uma forma de permanecer, de seguir tentando. Né? E já a Maria, eu falo com ela, Maria, o que vai ter de especial na missa? Que ela sabe que ela quer saber se ela quer ganhar um docinho, um salgadinho, ou se vai ter algum artista, né? Aí eu falei para ela, a melhor pessoa de todas vai estar na missa. Você vai ver um herói de vestes brancas, cabelo esvoaçante, barbinha, mas ele vai aparecer num pedacinho de pão e num cálice. Aquele dia, Maria atacou o terror na igreja. Mas ela gritava de um lado, corria, que juntou com a filha de Graça, tá? As nossas duas juntas são 2 anjinhos. Não é? Aí foram para um lado, corre para o outro, e e estão brincando, e vai lá aquela coisa. Aí na hora da consagração, eu, Maria, vem cá. Ela, o que foi, mamãe? Ela bota a mãozinha, o que foi, mamãe? Eu falei assim, agora está na hora de eu te mostrar a pessoa mais importante que vai aparecer aqui hoje. Quem, mamãe? Eu falei, Jesus. Na hora que o padre levou o pão, eu falei, aquele ali é Jesus. Aquele ali é a melhor pessoa de toda a pessoa da terra. Aquele ali, você pode chamar e confiar tudo que ele sempre vai estar fazendo o melhor para você. E na hora que o padre elevou o cálice, também a mesma coisa. Repeti tudo que eu falei para um para outro. Ela saiu de lá e correu atrás da Ana, da filha da Graça, falando assim, Ana, eu vi Jesus. E continuou. Vrum. Mas marcou. Porque agora em toda a consagração ela para, vê a consagração e depois volta a atacar o terror. Depois ela segue na vida dela e eu sigo na minha, entendeu? Mas é isso, né? Continuar. Porque assim, eu acho que isso não só sobre a igreja, né? Mas a gente não tem paciência para criança, né? A gente cria muito esse negócio de uma adultização mesmo das crianças e tem uma expectativa de que eles se encaixem. A gente já vai passar a vida inteira, né? Tendo que se comportar, se portar, isso já vai fazer parte da nossa vida. Uma infância saudável, e aqui não é só sobre espiritualidade, é quando a gente tem essa liberdade de ser pessoa. Eu achei que isso que você falou, Grazi, é muito pertinente, né? De muitas vezes a gente carrega com a gente uma má experiência de igreja, que antes de ser uma má experiência com a igreja, é isso que os pais fazem com os filhos, uma má evangelização, que é de fazer com que os filhos tenham uma péssima experiência com a igreja por isso. Né? De é o lugar que eu não posso falar. Eu lembro que uma vez o Flávio falou isso para mim, né? Das inúmeras vezes que os meninos tacaram terror
e foi traumatizante, né? Eu lembro que ele falava assim, mas pô, ele falou, né, falar aqui de forma aberta, mas a igreja é um negócio chato para criança, não pode correr, não pode falar, não pode gritar, não pode nada. É como se você quisesse amarrar, ele tem que amarrar e levar amordaçado ou dopado, né? Não tem o que fazer. E aí, de novo, dentro de um discernimento, o que eu posso fazer? E aí, aos poucos, os anos vão passando, gente. Chega uma hora que eles já conseguem, né, ter a capacidade, mesmo que eles Sim. ainda não entendam e achem meio chato, uma coisa monótona, arrastada. Quantas vezes, vou falar bem baixinho aqui, tá? A gente não vai para missa e não acha chato. Opa, eu acho que aqui ninguém nunca, né? Quantas vezes a gente não vai arrastado e não acha monótono e tá. Mas a gente, enquanto adulto, a gente tem essa capacidade de entender um sentido que vai para além, né? Uma compreensão ali do que é a Santa Missa, e que às vezes é porque a gente está cansado, às vezes é porque a música está ruim, às vezes é porque a homilia não é boa, é porque você está com calor, é porque você está com frio, é porque você está preocupada que você tem que fazer o almoço para a visita vai chegar na sua casa. Sim. Então nem sempre a gente está ali de corpo, alma, espírito, e nossa, como eu amo a Santa Missa, lá. Eu pelo menos nunca estou. É raro essa missa gloriosa, entendeu? Principalmente com crianças pequenas. Então, acho que assim, a gente tem que ter esse negócio com a realidade e de entender que a educação dos nossos filhos, seja ela religiosa ou a educação de modo geral, ela é construída de pequenas coisas. Sim. De pequenos grãozinhos, de eucaristia em eucaristia. E são os blocos de montar, né, que vamos escalando para fazer aquele castelo perfeito. São pequenas pedrinhas diárias, são pequenos grãozinhos para poder fazer tudo. Porque um prédio, um castelo não foi feito em um dia, demorou. Sim. E agora também a gente quer dizer também o outro lado, né? Tem uma gestante aqui, pelo amor de Deus, não vamos assustar nossa irmãzinha, nossa amiga. Ter filho é uma bênção, é maravilhoso. E é muito legal quando a gente começa a experimentar o outro lado também. Porque assim, as meninas da Pastoral dos Coroinhas estão aqui, não vão me deixar mentir. Quando os nossos filhos começam a entrar numa idade que eles começam a servir. A Arielle falou de Bernardo, né? Nicolas vinha servindo a Ana e a Helena também. A Ana foi meio que na empolgação, porque a Ana é uma pequena grande, ela tem 6 anos com o tamanho de 8. Então, assim, todo mundo acha que ela é... E ela é pequenininha, né? Cabecinha de criança. Então, ela ia para lá servir, ela cochilava. O padre começava a homilia, a Suelen às vezes me chamava, Grazi, Ana dormiu. Tá lá no presbitério, vamos tirar. E tirava, e chegou um ponto que ela começou nessa coisa. Eu falei, se eu não tirar agora, ela vai começar a achar chato e tudo mais. Mas o Nicolas e a Helena entraram numa coisa bonita de que principalmente a Helena, que está ali no meio, é do gostar de estar ali, do gostar de servir. É muito legal quando a gente começa a colher nos nossos filhos isso também, né? Você ainda está um pouquinho longe disso, mas assim, quando a gente começa a colher, é muito bom. O Nicolas agora, ele está numa fase assim, ele falou comigo que não ia mais ser coroinha, mas por quê? Ele tem levado um amigo para a missa. Então, ele tem todo domingo compromisso de ir na missa com esse amigo. Né? Aí a catequista dele olhou para mim e falou assim, ele entendeu. E o Nicolas era criança, de correr, de arrastar corrente, do padre fazer sinal, tipo assim, essa criança não para de rodopiar essa corda, e não. Lá na catedral tem um negócio que faz barulho. E aí a gente vai construindo essa estradinha do dia a dia, né? Sim, e assim, acho que cada pessoa tem um testemunho, né? Eu fui essa criança que correu na igreja, que a minha paróquia de origem, a São Vicente Mártir, ela era uma paróquia muito antiga. A São Vicente no Brasil é a primeira vila do Brasil, né? Aquela igreja foi a primeira igreja que foi erigida no Brasil. Nossa. Então, era uma igreja muito antiga, que não sei se vocês sabem que tem aqueles altares, porque antigamente tinham muitos padres, e cada um daqueles altares ele celebrava a missa. Então, eu fui a criança que viveu muitas missas embaixo daqueles altares. E a gente estava falando aqui no podcast, eu fui lembrando. E era sempre assim, minha mãe levava um brinquedinho, né? São fases, né, da criança, né? Então, eu não vivi isso com os meus filhos, mas eu sei que foi isso. E eu ouvi isso uma vez de um padre, que era muito importante a gente cultivar esse amor pelo sagrado. Então, acho que a saída na igreja e a igreja ser um bom lugar, a igreja ser um lugar que eu posso correr, tem um limite, agora é a hora, agora é a hora da consagração, agora não pode gritar, agora é Jesus ali. E você ir aumentando isso, aí depois começa a ser coroinha, aí começa a se envolver. Eu acho que isso foi uma das coisas mais lindas que a minha mãe
me trouxe, assim, sabe? De amar a igreja. Ela amava estar e ela me ensinou a amar, né? Então, toda vez que eu chego numa igreja, independente de onde for, e eu olho aquilo, eu tenho um senso de pertença. E antes de ser de amar Jesus, é uma pertença até, como que eu posso dizer, mas é sobre a própria arquitetura da igreja ali, sabe? Então, a igreja, o altar, esses dias eu ensinei para os meus filhos uma coisa que minha mãe me ensinou. Toda vez que eu entrasse numa igreja, que eu procurasse a luzinha vermelha, que onde a luzinha vermelha estivesse, Jesus estaria ali. Né? Então, aprender a chegar numa igreja e falar, onde está a luzinha vermelha? Né? Minha mãe plantou, sei lá com quantos anos eu tinha quando ela falou isso para mim pela primeira vez. Mas eu acho que é o que vocês falaram, né? É ter paciência com esse cultivo, com essa construção. Muito da vida, seja ela da vida humana ou espiritual, quem vai erigir isso são os próprios filhos enquanto indivíduos. Sim. Mas essa parte da sedimentação do terreno é nossa enquanto pais. Né? Então, muitas vezes é construir as bases e muitas vezes também é não atrapalhar. Porque às vezes eu acho que os pais, no desejo de evangelizar, acabam castrando muitos filhos e fazendo uma representação de um Deus ruim, castador, que não ama você com a sua personalidade expansiva, por exemplo. Né? Eu tenho que confessar outra coisa das minhas histórias de igreja. Eu era a menina que ficava sentada no pé do padre debaixo do altar. Sim. Várias vezes. Vovó tinha que ir lá. Sai daí, menina. Sai daí. Entrei uma vez como dama de honra, plena absoluta. Não tinha onde sentar, sentei no pé do padre. O padre ficou lá me chutando. Eu já era a menina que fugia da igreja. Aí teve uma vez que eu fugi, eu quase fui atropelada mesmo, tá, gente? Eu lembro do farol do carro parando assim na minha coxa. Minha mãe, não trago mais. E realmente ela desistiu de mim, coitada. E eu voltei depois com as minhas próprias pernas, com 15 anos. Mas minha mãe chegou ao ponto de desistir mesmo. Não trago mais. Porque eu era uma criança animada. Vamos colocar assim. Glória a Deus. Larissa, muito, muito obrigado por estar aqui partilhando conosco. Infelizmente acabou. Hoje não tem a Paty, mas tem a Pamela, que levantou várias e várias vezes a plaquinha escrito, acabou. Acabou. Você reparou que eu só estava olhando aqui, né? Eu estava... Aqui para elas ali, para cá eu nem olhava. Muito obrigado pelo seu sim, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado por fazer, pelo seu sim à vontade de Deus. Não é o seu sim à missão, o seu sim à chamada, não, é o seu sim à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, a cada momento pode ser uma coisa. E você tem nos ensinado bastante isso. Muito obrigada. Deixa sua mensagem final para essa mulherada que está aqui, para quem também está acompanhando a gente. Amém. Primeiro, muito obrigada pelo convite de vocês. Eu não tenho dúvidas do quanto a minha vinda para cá, a partilha de vocês, até esse motivo pelo qual vocês me chamaram, ele é um avivamento, ele é uma confirmação do meu chamado, de que Deus ele nos chama com aquilo que a gente é. Ele nunca vai chamar a gente para ser uma coisa que a gente não é. É claro que a gente vai ser aí lapidada e vamos nos tornar cada vez mais o que ele nos sonhou para ser, mas em personalidade, em essência, em identidade, ele vai sempre usar a plenitude do que nós somos, né? A plenitude da santidade, mais do que ser santo como fulano, é ser a plenitude do que eu fui chamada a ser. Então, eu agradeço. Eu acho que eu deixo como mensagem, né, a vocês, a quem está nos assistindo e a todas vocês aqui presentes, né, para que vocês não desistam, né? Esse seguimos tentando é isso, né? É entender de que, como a palavra fala, né, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Existe um esforço que nós fazemos para nós não desistirmos, mas a gente ter a tranquilidade e a paz de que muito mais força que nós fazemos é Deus que insiste em nós. Amém? Amém. Deus abençoe, muito obrigada. Amém. Obrigado a você. Cadê nossa plateia? Mostrou nossa plateia? Mostra essas meninas abençoadas. Tem gente fugindo da câmera.
Então, gente, tchauzinho, até uma próxima, porque agora encerramos esse episódio. Seguimos xoxas, capenga e mangas, mas seguimos. Beijão, fica com Deus.